Olá pessoal, tudo bem? Como você está? Espero que bem. Espero que você esteja sempre caminhando com entusiasmo, propósito interior, né? Você é o propósito da sua vida. Ou como eu costumo dizer, você é quem dá o propósito para a sua vida, né? Você sempre vai sincronizar externamente aquilo que está ressoando internamente. E não é o que está fora que te está dando propósito, né? É aquilo que você tem inclinação para ser o seu propósito, né? Mas eu espero que você esteja aí na sua caminhada, né? Buscando, sendo o seu propósito central para a sua vida e que você sempre consiga mais e mais ressonância, né? Que você sempre consiga mais e mais abrir-se em ressonância, né? Abrir-se em vibração, energia, né? E isso quer dizer sentimento, né? Que você sempre sinta a vida, porque o sentir é o que pauta exatamente o sentimento da vida, ou o sentimento para com a vida, né? Eu vou pedir para você ter paciência, né, nessa aula de hoje que eu estou gravando, porque essa aula era para fazer parte de um curso fechado que eu gravei, que eu estou gravando, aliás, mas eu resolvi dar de presente para o público em geral essa aula. Ela tem um material preciosíssimo, que eu considero precioso, porque ela ajuda você a entender a nivelação ou a quebra entre um fato, o coletivo deste fato e a singularidade deste fato, tá? Eu vou explicar para você melhor, né, ao longo aqui dessa aula, mas eu resolvi dar de presente para vocês essa aula porque eu acho muito importante cada vez mais o homem crescer, avançar, abrir-se em ressonância, em energia, em vibração, porque só você pode transformar o mundo. E essa transformação não está fora. Essa transformação de um mundo melhor para um mundo melhor está dentro de você. Está inserido na sua consciência. Não adianta você separar o lixo, fazer uma coleta seletiva, se você sente a vida amarga ou limitada, ou você sente que está preso, presa sobre uma ordem política, financeira, barra capitalista. Não adianta você fazer algumas ações, mas ter o sentimento negativo sobre outras informações ou outras postulações de realidade percebida. Eu estou falando tudo isso porque tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Então eu espero que você me acompanhe até o final aqui. Se é a primeira aula que você está vendo aqui no canal do Engenhos, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para quando eu sempre jogar mais aulas aqui, lançar mais vídeos, aulas, eu pretendo fazer webinários, né? É que eu sou um só, então fica meio complicado. Peço aí desculpa porque a voz é um pouco fanha, porque hoje eu não estou muito bem, mas eu resolvi gravar porque este sou eu, né? E eu preciso sempre estar, eu sou sempre entusiasmado, sempre quero falar, sempre quero mostrar, sempre quero conversar com você sobre a expansão e beleza do mundo, né? O mundo é extremamente belo, extremamente expansivo, né? Só que é muito engraçado como nós, apesar da internet, não estamos nos tornando pessoas expansivas, né? A nível de singularidade. Nós estamos tornando falsamente expansivos a nível de empirismo. Espero que você entenda isso hoje e que você traga mais e mais pontos de ressonância, pontos de interpretação, que você interprete a sua vida cada vez mais
com uma qualidade melhor. Esse é o ponto. Essa é a mágica da vida, tá? Eu espero que você tenha entendido isso até aqui, né? Agora, isso daqui é Immanuel Kant. Gosto bastante dele e o texto é pautado nele. Para começar, eu tô indicando no meu trabalho esses moduladores frequenciais porque eu acho de extrema valia. Antes de conhecer, né, a própria Physioquantic, que é a empresa que produz esses materiais, né, esses auxiliadores, eu os chamo de auxiliadores, tá? Mas você pode chamar como você quiser, mas é, nem só a informação, nem só o modulador, você sempre tem que fazer uma rede de execução, tá? Essa é a minha opinião. Tem gente que vai dizer que os moduladores por si só surtem efeito. E surtem, né? Porque é uma frequência informacional sobre a sua célula. Mas eu acredito, né? Isso é uma opinião minha, né, uma opinião de uma pessoa que pouco sabe, mas muito sente, né? Então, eu sempre vinculo os moduladores frequenciais com um processo informacional, porque eles são informação, né? Então, a frequência, eu estou indicando esses dois para vocês, se você precisar aí de uma ajudinha nessa aula, porque essa aula vai ter uma tendência de não ser fácil, né? Porque ela não é fácil, veja bem, ela não é fácil por ela ter um conteúdo difícil, não, ela não é fácil porque é uma outra execução de raciocínio, tá? Então, não encare essa aula como difícil a nível de conteúdo, mas ela não é usualmente apresentável ou apresentada para você, para o seu cotidiano, né? É um jeito diferente de pensar, é um jeito diferente de raciocinar, nenhum jeito de raciocínio é o certo, né? Mas é um outro ponto de vista que pode trazer mais qualidade para a sua vida, né? Esse é o ponto que eu sempre trago aqui para vocês no Engenhos da Alma, né? Então, o Mentalis é a frequência do órgão cérebro, então ele equaliza o órgão cérebro, e o Neurovit é o sulfato de lítio, que é o que eu brinco, né? É lógico que quimicamente, dentro da química, ressonância, vibração, sulfato de lítio tem uma outra execução, mas eu brinco que o Neurovit ele estabiliza a sua rede neural para a mente terrena, né? Para a mente do eu, para a mente do self, né? E como vocês sabem, os meus queridinhos são os harmonizadores, né? Eu esqueci de colocar aqui, tá vendo esse espacinho branco aqui? Eu esqueci de colocar. Mas os harmonizadores são peça-chave para mim também, né? Na minha execução eu uso bastante moduladores frequenciais porque em minha vida surtem efeitos, fazem total diferença e é por isso que eu os trouxe aqui para dentro do Engenhos da Alma sem esforço nenhum, porque eles são informação, né? E eu trabalho com informação, e informação é energia. Então esses carinhas aqui, usados com uma forma consciente, eles são tudo, tá? Não se esqueça disso. Você pode tomar 10 gotas 3 vezes ao dia, esses dois, tá? E fique tranquilo, fique tranquila, que isso não tem efeito colateral, tá? Porque a grande sacada desta nova fase da medicina, dessa nova fase da cura no homem, que é pouco falado, eu preciso ainda fazer vídeos sobre isso, mas a grande sacada desses carinhas aqui é que não existem contraindicações. Então você pode tomá-los como um auxiliador, né? Como auxiliativo no seu processo. Que eles vão te ajudar, inclusive, nesta rede neural aqui para essa aula, tá? Então, isso daqui, o que eu falei dos moduladores, é para te preparar, caso você sinta dúvida,
caso você tenha dificuldades, não só nessa aula, não só nesse vídeo, mas em qualquer momento que aí você está estudando e você tem você sente que você tem uma dificuldade extrema, aqueles dois caras podem te ajudar bastante, tá? Da distinção entre o conhecimento puro e o empírico. Esse é um texto de Immanuel Kant, né? É um filósofo que é da Prússia, e pelo fato dele ser da Prússia, a gente já tem bastante execução, né? A gente olha já com um olhar bastante peculiar, né? Prússia, a região da Prússia, antiga Pérsia, né? Aquela região lá. Enfim, não se pode duvidar que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, porque, com o efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer, se não fosse pelos objetos que, excitando os nossos sentidos, de uma parte, produzem por si mesmos representações, e de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los entre si. Isso daí é muito interessante, porque isso daí, essa parte, a neurociência já fala sobre isso. Aliás, a neurociência já fala muito mais coisa e não é divulgado, não, mas é exatamente isso, né? Então, excitando os nossos sentidos, que é você tem impulsos, né? Você coleta captações. Eu falo bastante isso no meu curso online EPUNE, né? Espiritualidade para uma Nova Era. De uma nova parte, produzem por si mesmos representações, ou seja, interpretações, o seu cérebro está interpretando, e de uma outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los entre si, que é o que o seu cérebro faz, né? O seu cérebro não vê pela primeira vez tudo. A partir do momento que você já conhece algo, o seu computador, o teu tablet, o teu celular, que você está vendo essa aula, o teu cérebro, toda vez que você vê o teu celular, vê o teu tablet, não é que ele está vendo pela primeira vez. Ele já tem essa imagem no banco de memória, né? Córtex visual, enfim, não precisa decorar isso. Mas ele sabe o que é isso e ele vai dar como um segundo ponto, uma segunda execução, a localidade, né? Se o teu celular está preso num suporte, se o teu tablet está preso, se você está segurando o teu tablet, se você está vendo um computador e se o computador está em cima da tua mesa, é assim que o cérebro trabalha. Ele compara essas imagens, tá? Eis o processo de ilusão, né? Ao reuni-los ou separá-los, e deste modo, a elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para este conhecimento das coisas, que se denomina experiência. Vou ler de novo, né? Eu falei, calma, né? Eu vou tentar te conduzir aqui para uma coisa que não é fácil, né? Eu gosto de cutucar a onça com vara curta. Eu gosto de procurar uma sarna para me coçar. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, né? Eu refleti muito sobre executar essa aula para o YouTube, que é uma rede aberta, mas eu confio na sincronicidade do mundo e eu confio exatamente nas pessoas que vão assistir essa aula, tá? Não tem má intenção aqui e não tem intenção nenhuma de te levar e te direcionar para lugar nenhum. A intenção é para que você acorde, tá? Como espécie. Então, de novo, compará-los entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste modo a elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para este conhecimento das coisas que se denomina experiência. A sua experiência é uma interpretação da sua capacidade de coletar coisas do mundo externo. Vamos lá. No tempo, pois, nenhum conhecimento procede à experiência. Todos começam por ela.
Ai, ai, ai. É aqui que eu começo a dar um nó na sua cabeça. E eu gosto de dar nó na sua cabeça. Eu dou vários nós na minha cabeça também, porque eu adoro ser lançado para um desafio de ligar pontos e criar uma lógica, né? E não necessariamente, como eu sempre falo, a lógica não necessariamente está disponível somente para a racionalidade. Ai, ai, ai. Então, veja bem, por mais que as pessoas falem, mas eu canalizei um conhecimento, eu recebi dos céus um conhecimento, está na sua experiência. Está na sua experiência, nem que essa experiência seja coletável pelo seu campo extrasensorial, mas está na sua experiência. Está sobre a determinação e o filtro do teu avatar, que é o corpo, né? O cérebro, esta mente que cada vez mais muita gente já entendeu, mas muita gente não entendeu, né? Que a sua mente é alocal. Ela não está no seu cérebro. Isso já tem várias patentes e experimentos científicos provando isso, né? Sua mente não está no seu cérebro. As ondas cerebrais é uma qualificação deste órgão para a execução dessa mente que não está no seu cérebro, né? Que a sua mente é um executor, é um programa sintonizado no cérebro, mas não é que ela está no cérebro, né? Esta antena qualifica esta sintonia nesta coisa que é a mente. Eu sei, calma, take easy, tranquilo, usa os moduladores. Esse é um desafio que eu estou fazendo para você, tá? Use os moduladores 2 semanas e volte a fazer essa aula, tá? Vamos ver. Experiência, pessoal. Se coloque em experiência, né? Já vou falar sobre o empirismo, né? Que tem tudo a ver com essa aula. Por isso que eu fiz esse jogo aí de experiência. Mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no entanto, que não têm essa origem exclusiva. Pois podemos admitir que o nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que reconhecemos das impressões e daquilo que a nossa faculdade cognitiva lhe adiciona, estimulada somente pelas impressões dos sentidos. Aqui a gente começa a entender que o empirismo é um acordo de várias mentes e sensores e níveis sensoriais, né? Aditamento que a própria mente não distinguimos senão mediante uma longa prática que nos habilite a superar estes dois elementos. Ficou claro aqui? Ou seja, empírico seja composto daquilo que reconhecemos das impressões. Então, é o que está acontecendo hoje, né? Nós somos estimulados para processar e reconhecer o mundo de uma forma muito grosseira, né? Eu preciso ver para crer, né? Eu preciso ter provas daquilo, provas disso, enquanto a execução do mundo está acontecendo. Já dizia Albert Einstein, né? As coisas não deixam de existir porque você as ignora. Eu sempre falo isso, adoro essa frase, né? Impressões daquilo que a nossa faculdade cognitiva, né, cognitiva, lhe adiciona. Aqui é uma longa história, né? Que, enfim, a sua mente terrena adiciona muita coisa, né? Esse é o grande problema. Assim, se alguém escava os alicerces de uma casa a priori,
poderá esperar que ela desabe, sem precisar observar a experiência da sua queda, pois praticamente já se sabe que todo o corpo abandonado no ar, sem sustentação, cai ao impulso da gravidade. Então, o que ele quer dizer aqui é que esse conhecimento empírico, calma que eu já vou afinar mais isso, aonde eu quero chegar com você sobre essa questão do conhecimento empírico, né? Que é, estão adicionando coisas para que se torne empírico, mas coisas, assuntos, impressões da realidade que têm outras alternativas, mas estão te induzindo a um empirismo. O empírico é o acordado por vários observadores, várias mentes, que não se sustentam na singularidade. Singularidade em si, acho que você entendeu isso, né? Assim, este conhecimento é nitidamente empírico. Então todos sabem que se você tirar os alicerces de uma casa, as paredes, o teto cai, né? Consideramos, portanto, conhecimento a priori todo aquele que seja adquirido independentemente de qualquer experiência, que é, digamos, seria o empírico, né? E ele se opõe aos opostos, aos empíricos, isto é, aqueles que só são a posteriori, quer dizer, por meio da experiência. Aqui entra a chave no que eu quero dizer, tá? Isso aqui é um grupo de controle que eu falei, né? A sua experiência, o que ele tá... Eu falei, né? Essa aula é um pouquinho difícil, então segura aí, calma, né? Relaxa. Dá um pause, vai tomar um café, bate na bochecha, né? Faz aí o opa, porque é tudo muito alquímico, né? Então, como não tem uma base central, você precisa ter paciência se você não tem uma elucidação rápida, né? Se você não consegue trazer para uma elucidação as coisas, então eu peço um pouco de paciência para você, tá? Então, mais uma vez, vamos de novo, né? Consideramos, portanto, conhecimento a priori todo aquele que seja adquirido independentemente de qualquer experiência. A ele se opõem os opostos ao empírico, isto é, aqueles que só são a posteriori, quer dizer, por meio da experiência. Só que o problema central que está acontecendo hoje é que as experiências já estão sendo moldadas para o empírico. As experiências estão sendo já moldadas para que você tenha uma impressão pronta. Porque você não observa a sua experiência, você não está sob observação da sua experiência. Entre a sua experiência, lógico, o alicerce da casa, ela vai cair, né? Isso é uma coisa. Agora, tem coisas que não necessariamente são os alicerces da casa e que, se retirados, vão cair. A sua experiência está sendo desvalidada com uma falsa impressão que a experiência está no coletivo. E que, se você não tem essa experiência do coletivo, você está sobre uma execução errada. Espero que você tenha entendido isso. Entenderemos, pois, daqui para frente, por conhecimento a priori, todos aqueles que são absolutamente independentemente da experiência. Eles são opostos aos empíricos, isto é, aqueles que só são possíveis mediante a experiência. Então, o a priori é essa experiência que está sobre uma execução, digamos, de leis mais naturais, né? E o posterior é prestar atenção na sua experiência,
né? As coisas acontecem, mas a sua experiência está sendo reduzida. Você está deixando de ter a capacidade ou de ser induzido para a sua capacidade de observar a sua experiência. Os conhecimentos a priori ainda podem dividir-se em puros e impuros. Isso é muito interessante. Denomina-se conhecimentos a priori puro ao que carece completamente de qualquer empirismo. Então, tive experiência, só eu tive, mas você valida, isso é puro. Assim, por exemplo, toda mudança tem uma causa, é um princípio, a priori, mas impuro, porque o conceito de mudança só pode formar-se extraído da experiência. Isso é muito profundo, poderia ficar horas aqui mostrando alguns pontos de vista para vocês, mas para variar, já estou batendo nos 30 minutos, né, 26 e pouco, então não vou ficar me delongando muito, mas isso daqui é muito profundo, né? Toda mudança tem uma causa. E essa causa, se você vai para a experiência, só que você observa a experiência sempre pautando aos outros, né? A experiência ela ganha mais força se você acha, é o famoso, né, achar o seu grupo ou achar alguém que te entenda. Eu coloquei aqui essa eu acho que é uma procissão, né, com o pessoal com as velas tal para cima. Imagina se fosse só uma pessoa, né? Essa experiência de adoração, ou seja lá o que essas pessoas estão fazendo aqui, mas e se fosse só uma pessoa com uma vela na mão? Este a priori seria puro ou impuro? Essa pessoa se sustentaria, né? Ela ficaria sustentada nesta execução sem ter uma experiência. E essa experiência, sendo ela mesma, ela conseguiria se manter firme na experiência dela ou ela precisaria de um empirismo? Trata-se agora de descobrir o sinal pela qual o conhecimento empírico se distingue do puro. A experiência nos mostra que uma coisa é desta ou daquela maneira, silenciando sobre a possibilidade de ser diferente. Você não observa mais a sua experiência, Watson. Você está mais preocupado em saber se a sua experiência bate ou não bate com a experiência do outro, né? Aqui é Freud, sem maiores delongas sobre o Freud, e vamos nos manter aqui na validação de algumas poucas coisas. Vocês vão me bater. Que o Freud falou, mas só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano. E é exatamente isso que está se fazendo hoje em dia, né? O contrário. É justamente o contrário que está se fazendo hoje em dia, né? Estão trazendo para um padrão central os grupos, né? Não vou lançar aqui um olhar sobre, digamos, uma leitura de personificação, de modos de vidas, hábitos, através de, sei lá, talvez signos, né? E colocando cada vez mais tal signo dentro do seu próprio grupo, e as pessoas vão dizer, nossa, bate muito comigo. Bate muito com você porque você não aprendeu a observar a sua experiência na singularidade, né? Digamos, pois, primeiro, se encontrarmos uma preposição que tem que ser pensada com caráter de necessidade, tal preposição é um juízo a priori. Aqui eu vou te convidar para você entender, traga todos esses conhecimentos que eu faço para a sua vida cotidiana, tá? Então, de novo, né?
Primeiro, se encontrarmos uma preposição que tem que ser pensada como caráter de necessidade, sabe esse drama que você faz? Todo esse draminha aí que você faz por qualquer coisa na sua vida, seja ele qual for, qual a necessidade inserida neste drama? Você vai começar a entender a qualidade de observação da sua experiência sobre este evento e se você está puro ou impuro na execução da sua percepção de experiência deste evento. É muito difícil. Você vai ter que ver mais vezes essa aula. O homem de juízo aproveita perdão. O homem de juízo aproveita, o tolo desproveita a experiência própria. Aqui, ó. Olha o que está acontecendo com as pessoas. A pessoa ela nem parou para observar a própria experiência. Ela nem está entendendo que aquela tristeza que ela está sentindo é um impulso. Aquela raiva que ela está sentindo é um impulso. É qualquer coisa, né? A sua falta de não sei o quê. Ai, a minha doença. Ai, meu problema. Ai, meu divórcio. Ai, meu filho. É. Segundo, então, primeiro, né? A necessidade de tal preposição é um juízo a priori. Segundo, a experiência não fornece nunca juízos com uma universalidade verdadeira e rigorosa, mas apenas com uma generalidade suposta e relativa, por indução, que é a sua capacidade de sentir o mundo, né? Por isso que eu falo, se você fica sentado meditando debaixo da árvore 8 horas por dia, você não está aumentando a informação. Você está calibrando a informação. Mas você não está aumentando a informação. Tá? É a mesma, pense num HD de um computador, né? Você não aumenta a informação do HD deixando o computador ligado com ele executando. Você aumenta a informação do HD quando você coloca informação neste HD. Tá? O que propriamente quer dizer que não se observou até agora uma execução e determinadas a execução a determinadas leis, que é o impuro e o puro, né? A sua execução, o que faz parte de leis naturais, por exemplo, a casa do alicerce, mas, por exemplo, um outro exemplo, a falta. Por exemplo, eu tenho uma falta na minha vida. E você já coloca empirismo na sua experiência. Você já coloca uma experiência empírica para a sua percepção, porque você não está sabendo se tornar singular ao observar a sua experiência. Estou dando uma aula linda para você aqui, hein? Espero que você aproveite. Portanto, a universidade... Portanto... 1, 2, 3, não vou cortar. Eu gravo ao vivo. Portanto, a universalidade empírica nada mais é do que uma extensão arbitrária da validade, de validade. Presta atenção, que é isso que está acontecendo. E você não se toca, e você não muda. A universalidade empírica nada mais é do que uma extensão arbitrária da validade. Sabe quando você está achando que contar para 300 pessoas e pegar a opinião delas é conhecer mais outros pontos de vista? E que, no fundo, você está buscando validação.
pois se passa de uma validade que corresponde à maior parte dos casos ao que corresponde a todos eles, como por exemplo, nessa preposição, todos os corpos são pesados, né? Então, uma coisa é ser uma lei natural, ser uma lei do universo físico, tudo bem, né? Os corpos caem devido à gravidade. E né? É porque a gravidade já se torna ela não é a última, né, teoria disponível, né? Mas aqui não é esse o caso, né? Que a gente vai discutir aqui. Mas uma coisa são as leis naturais, outra coisa são leis que arbitrariamente você pega, porque os outros pegou e você também pegou, e que no fundo é só uma validação e não um ponto de execução e observação da sua própria experiência, uma singularidade da sua própria experiência, né? Meu desejo é ver Deus. E como dizia Freud, se eu morrer e chegar à presença de Deus, teria muito mais coisas a perguntar para ele do que ele para mim. Isso daqui é muito interessante, isso daqui é como a nossa mente terrena fabrica coisas, né? É bastante interessante isso. Pelo contrário, quando uma rigorosa universalidade é essencial em um juízo, esta universalidade indica uma fonte especial de conhecimento, quer dizer, uma faculdade de conhecer a priori. Ou seja, você experiencia, se mantém na sua experiência, observa. Para isso você tem que ter dados, para isso você tem que ter conhecimento, tá? Não é só meditando, não é só acendendo seu incenso e falando namastê e gratiluz a cada 2 minutos para os outros. É você estudando, que quando você tem uma base para olhar para a sua experiência, distinguir empirismo e a priori da postulação da sua experiência, que podemos chamar de individuação também, né, do Jung. A necessidade é a precisa universalidade. A necessidade e a precisa universalidade, perdão, são os caracteres evidentes de um conhecimento a priori. Lembra a necessidade? Essa aula aqui é para você meter a mão na massa aí, tá? Você sair do jogo do oi, tudo é difícil, não tem nada para eu fazer. Tô te dando de presente, tá? Pra você fazer. Estão indissoluvelmente unidos, né? Então, a necessidade e a precisa universalidade. Aqui está, ó, vou até voltar aqui nesse slide. Aqui está o ponto de execução de toda a aula que eu dei até agora, tá? Mas como na prática é mais fácil mostrar a limitação empírica de um conhecimento do que a contingência nos juízos, vamos dizer, a experiência própria, né? E como também é mais evidente a universalidade ilimitada do que a necessidade absoluta. Nossa, isso daqui é de uma profundidade. Eu adoro Kant. Nossa. Vamos tentar se debruçar aqui um pouco. Mas como na prática é mais fácil mostrar a limitação empírica de um conhecimento, tá vendo? Se 30 pessoas assistirem essa aula e ninguém entender nada, ela não é válida. Isso é empirismo. Do que uma contingência dos juízos. Como também, aí ele passa para um outro jogo polarizado, né? Ele está num polo, ele passa para o outro polo, né? É mais evidente a universalidade ilimitada do que a necessidade absoluta, ou seja, é muito mais fácil falar, mas tudo está disponível no universo. Mas qual é a sua necessidade? E através dessa necessidade, qual é o conhecimento todo que está disponível no universo que você precisa, né? Convém servir-se separadamente
destes dois critérios, pois cada um é por si mesmo infalível. Ora, é fácil demonstrar que no conhecimento humano existem realmente juízos de um valor necessário e na mais rigorosa significação universal. Por conseguinte, juízos puros a priori. Aí o final, né? Eu quero te deixar aqui refletindo. Se você pensou que essa aula ia ter um término, nenhum conhecimento termina, tá? Nenhuma informação termina. Para de ter essa ilusão. Por quê? Onde basearia a experiência e a sua certeza se todas as regras que empregasse fossem sempre empíricas e contingentes? É isso que estão fazendo no mundo atualmente. Eu me despeço com você com um forte abraço e um desejo que você expanda energeticamente cada vez mais. Abração. Tchau, tchau.